Boa noite a todos. Eu não estou conseguindo ver os comentários. Não sei se o som, se alguém poderia dizer se o som tá bom. Obrigado. Eu estou vendo pelo celular aqui, então o som tá bom e tudo. Aqui pelo notebook não está aparecendo os comentários para mim, tá? Então, uma boa noite para todos. Mas só um minutinho a gente já inicia, então, tá bom? Tô vendo aqui a Ana, Célia, Robson, Rose. Então vamos dar início. Então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19, a fé que transporta montanhas. O item, hoje vai ser o item 1, 2 e 3, o poder da fé. Então vamos fazer a nossa prece, aproveitando a música, para a gente poder iniciar e estar sintonizado com os amigos espirituais. Querido Mestre Jesus, te agradecemos por esta oportunidade de trabalho, para que possamos efetuar as reflexões do Teu Evangelho, os Teus ensinamentos, agradecendo também aos amigos espirituais, aos mentores responsáveis por esse trabalho, em especial os nossos mentores que nos acompanham, que eles possam nos amparar, nos sustentar nesse momento, para que possamos acionar as nossas consciências e a nossa intimidade em equilíbrio, em entendimento, para que possamos aprender a nos tornarmos espíritos melhores, mais compreensivos, com maior compreensão das leis divinas. Obrigada, queridos amigos espirituais, mentores da nossa casa, por essa oportunidade que nos dá
por estarem conosco e que nos preparou durante toda a semana para estarmos aqui reunidos. Obrigado, queridos mentores, queridos amigos, obrigado, querido Jesus, por essa oportunidade, e obrigado a Deus Pai pela oportunidade dessa reencarnação, para que possamos nos trabalharmos e seguirmos em frente em busca da nossa felicidade. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Então vamos lá. O item, vou baixar mais um pouquinho aqui para não atrapalhar. Então, poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tendo-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus, disse: Ó, geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-me-o cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Isso está em Mateus 17, versículo 14 e 19. Item 2. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas, então, é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Noutra acepção, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez, que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e outro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência, que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza, e quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Então, para a gente poder iniciar as nossas reflexões, né? Então, aqui no Evangelho diz, né? Para a gente poder destacar: e depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, de posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho. Essa
Então, essa atitude, né, de se colocar de joelhos demonstra a humildade primeiro desse homem. Então isso é um fator predominante, né? Demonstra que se ele se considerava inferior diante daquele que ele reconhecia superior e enviado de Deus. Então ele compreendia a superioridade moral de Jesus, e aí ele sabia o tamanho exato dele, né? E aí, a pedido de ajuda, pedindo ajuda a Jesus, e ele, num ato de humildade, ele se ajoelha. E aí a fé, né, ela começa com a humildade. Se nós não acionarmos, né, não construirmos nesse caminho da humildade, nós não temos como construir a fé em nós, ou estruturar. Então, ele confiou ali na palavra de Jesus, né, que era o enviado de Deus. E aí, por quê? Porque ele já ouvia as pregações do Cristo. Então ele já sabia, né, ele já tinha o conhecimento, e aí, acionando a razão daquilo que o Cristo pregava, ele confiou, né? E aí ele foi a pedido para salvar o filho dele, né, para curar o filho dele de um processo de obsessão. Então a bondade celeste colocou, né, Emmanuel nos traz, né, que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza, né? Então, assim, nós viemos para trabalhar as nossas dificuldades. Trazemos uma ou duas dificuldades no máximo. Trazemos as nossas potencialidades, as qualidades que nós já possuímos, que nós já construímos. Mas estamos em busca da construção das virtudes em nós. E sem a humildade eu não construo nenhuma virtude. Eu não consigo construir nenhuma virtude. Eu posso até caminhar, mas muito lentamente. Mas construção mesmo, estruturada, sem humildade, não conseguimos. Então a humildade é a chave da construção das virtudes, e dentre elas a gente está falando da fé. Então a humildade é o maior tesouro da alma, é como chave, mestra de todas as virtudes. Ela pode entrar como elemento básico da solução para todos os problemas. Então, se a gente quer resolver os nossos problemas, primeiro precisamos ter humildade de reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer o nosso verdadeiro tamanho, nem mais e nem menos, para que possamos dizer assim, conseguimos abrir a nossa consciência através do conhecimento que nos ajuda, usando a razão, né, do conhecimento, abrindo a nossa consciência para que possamos acionar as leis divinas. E aí, com as leis divinas, aí sim, né, eu vou estruturar a fé. Então, parece que a fé, né, ele diz aqui, né, parece que a fé desse homem era inata. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso interior. Então, quanto mais progredirmos em nossa intimidade, maior vai ampliando a nossa fé. Então, vai estruturando a nossa fé. E aí diz o Evangelho, no item 6 desse capítulo, né, progresso na construção da luz. Uns têm essa fé que parece inata, e outros dizem não ter fé, mas que gostariam de ter. E o Evangelho, nesse momento, nesse momento, né, nesse mesmo capítulo, no item 7, diz que a fé se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la. Isso é importante.
A fé nós adquirimos. Ela não vem em nós. Vamos dizer assim, claro que a gente é espíritos que já reencarnamos e estamos vindo nesse processo. Então a gente já tem construções nesse caminho. Uns mais, outros menos. Mas assim, não é um atributo do espírito, a fé. Então a gente adquire. Por exemplo, diferente da inteligência. A inteligência é um atributo. Então a gente desenvolve ela, amplia ela, mas ela é um atributo. E aí falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Então assim, ele está falando das verdades espirituais. E como a verdade se manifesta? Ela se manifesta no Evangelho de Jesus. Então Jesus é a verdade. Então ele vivenciou todas as lições, todas as vivências, né, de Jesus encarnado na Terra, são vivências 100% alinhadas com as leis divinas. Fora daí, né, fora disso, vamos dizer assim, é ponto de vista pessoal, atendendo a nossa tendência de personalidade doentia. Por isso que Jesus falou: eu sou a verdade, caminho e a vida. Ninguém chega ao Pai através de mim. O que ele quis dizer? Ninguém chega a Deus sem vivenciar as leis divinas que eu estou exemplificando, mostrando para vocês de como faz. Por isso que o Evangelho é o nosso código, é o código divino. Quanto mais eu reflito sobre as lições do Evangelho, quanto mais eu absorvo este conhecimento, quanto mais eu vivencio o Evangelho e aí eu começo a senti-lo em minha intimidade, mais próximo de Deus eu vou chegando. Mais alinhado com as leis divinas eu vou chegando. E quando a gente fala chegar até Deus, é sentir Deus em nós. Porque Deus está em todo lugar. Deus está junto de nós. Mas nós não sentimos Ele. Aí que está o problema. Aí que está a nossa dificuldade em relação à fé. Enquanto nós não sentirmos Deus em nós, sentirmos as leis divinas como verdadeiras em nós, não temos como chegar até Deus. Isso é importante, porque a única forma é vivenciarmos o Evangelho, que é o código que Jesus nos trouxe, né? Então, pelo sofrimento pelo qual este homem passa, vendo o sofrimento do seu filho, nós podemos entender o para que da dor. Aqui a gente pode entender que a dor para nós é necessária. Na atual condição que estamos, evolutiva, de provas e expiações, nós necessitamos da dor. E aí, quanto mais eu compreendo o valor da dor para nós espíritos, melhor eu vou compreendendo, e aí, com certeza, eu vou me acalmando, eu vou serenando e vou me alinhando com Deus. E aí essa confiança aumenta. A dor é um estímulo vivo que facilita a nossa construção de fé. Porque se está tudo bem, está tudo bem. Nós não precisamos acionar, né, a fé, né, para ver se ela realmente está estruturada em nós ou não. Agora, quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, seja qual for, para nós, este é o momento
de acionarmos e descobrirmos se a fé já está estruturada em nós ou não. Ou para que a gente de uma forma consciente olhe e veja o que eu preciso estruturar em mim relacionado à fé, né? Então a gente tem lá, né, os pilares principais da fé, que é a calma, paciência, confiança, inteligência e compreensão. Então aí eu preciso olhar esses 5 pilares que estruturam a fé e ver qual aquele que eu ainda preciso trabalhar com maior intensidade. Isso é importante. E o momento agora, né, que nós estamos vivenciando está propício para isso, para acionarmos essas construções em nós. E ao mesmo tempo, aquilo que ainda não está muito bem estruturado, que a gente faça esse trabalho. Então, quando eu compreendo isso, ela passa a ser bênção. Ela tem um caráter de sofrimento quando não compreendemos, né, quando não compreendemos o verdadeiro motivo da dor, que é o nosso despertamento. Eu não posso dar testemunho do sentimento, né? Corrigindo, eu só posso dar testemunho do sentimento que eu já construí. Sem construção, eu não consigo dar testemunho. A gente só dá aquilo que a gente tem. O que a gente não tem, a gente não consegue dar. Por isso que é um processo. Por isso que eu preciso construir. Por isso que eu preciso estruturar. Então é só através da vivência que eu me aperfeiçoo, né? E me regenero. Não tem como. É só vivenciando as experiências. Se eu tiver a confiança positiva em Deus, sentir Deus na minha vida. Sentir as manifestações sábias que nos conduzem, e é por isso que precisamos da humildade. Sem a humildade eu não consigo compreender a grandeza de Deus. Eu não consigo. Muitas vezes eu me coloco numa posição até superior, achando que eu tenho que resolver tudo. Claro que eu tenho que lutar, tudo aquilo que está ao meu alcance eu tenho que fazer, eu tenho que buscar ajuda, o que for. Mas eu preciso confiar em Deus, porque só Ele que vai permitir. Às vezes, né, passamos pela dificuldade da dor de uma doença, né? Como é que é a cura do espírito? Porque eu posso estar com o corpo doente? Posso. Mas posso estar com o espírito são, sendo sem doença. Chico foi um exemplo. Um grande exemplo para nós. Chico tinha problemas, né, de saúde. Alguns problemas difíceis. Mas o espírito do Chico não era doente. E ele compreendia toda a dor, toda a dificuldade que ele precisava passar. Por quê? Porque Chico tinha uma estrutura muito forte na humildade. Chico era humilde, Chico era um espírito humilde, verdadeiramente. E aí, né, que esse homem demonstra, né, na lição? Porque essa humildade é a entrega de mim mesmo a Deus, as suas leis. Então, quando eu me entrego às leis divinas, eu me entregando às leis divinas, eu estou me entregando a Deus. Jesus já colocou na oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Então, olha que importante.
quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, a prece: seja feita a vossa vontade e não a minha. Deus é perfeição, então o que Ele vai propor para nós? O certo, nunca o errado. Nós não temos condições de ainda, a grande maioria de nós, de entendermos Deus, porque nós ainda não sentimos. Nós estudamos o Evangelho, refletimos toda semana, ou às vezes todos os dias, mas se eu não pegar isso, colocar e praticar, colocar nas minhas experiências no dia a dia em prática, aplicar realmente no meu dia a dia, não adianta. Nós, a grande maioria de nós espíritas, já viemos de outras encarnações com profundo conhecimento do Evangelho. Conhecimento, mas não sentimento do Evangelho. Muitos de nós conhecem muito o Evangelho, mas não praticam. E não praticando, não sente o Evangelho. Por isso que quando vem a dor, quando vem a dificuldade, vacila. Tem medo, tem insegurança, né? Então veio essa pandemia. Quantos de nós, né, estamos passando por insegurança, por medos, às vezes medo de ficar doente, medo de sofrer com a doença, ou medo de algum ente querido ficar doente, medo, né, às vezes de perder o emprego, medo de ter dificuldades materiais. Nós só vamos passar aquilo o que precisamos passar, o que é melhor para nós como espíritos. Deus só vai permitir que aconteça conosco aquilo que precisamos. E se eu não me alinho, se eu não me esforço, se eu não vou em busca da aplicação do Evangelho, eu abro o campo para que eu me desvie desse caminho. E Deus permite. Ele permite isso. Eu me desvio, caio, e aí depois eu tenho que voltar, fazer o caminho de volta. Ele não vai estar me punindo. É que simplesmente eu desviei do caminho. Isso que precisa ficar claro, né? Deus não pune ninguém. É da lei, é lei natural. As coisas acontecem naturalmente. Então, a partir de que eu cometo um desalinho com a lei divina, naturalmente eu preciso realinhar para que eu consiga avançar. Isso é natural. É lei natural, é lei do universo. Tudo no universo gira assim. E aí, Emmanuel também nos traz, com essa humildade que eu me deixo conduzir, sem luta, sempre na construção do bem. É assim que vou estruturando a minha fé. Por isso que os apóstolos não conseguiram curar. Por quê? Naquele momento. Porque eles ainda não vivenciavam as leis divinas na sua plenitude. Quando Jesus desencarna, né, e retorna para a pátria espiritual, e aí é como se a ficha caísse, né, dos apóstolos, a maioria deles, e aí eles começaram a curar depois. Por quê? Por que será? Porque eles compreenderam os ensinamentos de Jesus, compreenderam as leis divinas. E aí começaram a colocar em prática as leis divinas, vivenciar as leis divinas, começaram a vivenciar os ensinamentos do Cristo. Quando eles fizeram isso, e os ensinamentos do Cristo eram pautados na lei de amor, quando eles começaram a amar, a sentir,
sentir o Evangelho, sentir esse amor, eles começaram a curar. O nosso problema é que nós ainda não amamos verdadeiramente. Nós achamos muitas vezes que amamos Deus. Mas amar verdadeiramente, ainda não. Porque se nós já amássemos verdadeiramente como Cristo nos ama, nós não estaríamos na condição de provas e expiações. Estaremos num planeta feliz. Então, isto que é importante, nós compreendermos. Isto é importante. Se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, disse Jesus. E aí nós vamos entender por que Jesus falou. Usou o grão de mostarda. Jesus usou a semente de mostarda, que é minúscula. Não sei se vocês já viram. Como a dizer-nos que sem o reconhecimento de nossa própria pequenez, à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé com substância em si mesma. Semana nos traz. Então, aquilo, se eu não amar verdadeiramente, eu não consigo ter a confiança. Por que Jesus usou essa semente como símbolo da fé e não outros símbolos mais sugestivos? Emmanuel faz essa pergunta, né? A semente microscópica desaparece no seio da terra, qual se fora inútil ou desprezível. Todavia, não se abandona à inércia, por sentir-se relegada ao abandono aparente. Confia as leis que nos regem, desvencilha-se dos envoltórios inferiores que a encarceram e germinam. Então, Emmanuel está nos dizendo, né? Confia nas leis divinas. Desvencilha dos envoltórios. Ele está falando aqui dos envoltórios inferiores. O que é isso? Desvencilha sua personalidade. Desvencilha do materialismo. Desvencilha das suas dificuldades. Do seu ciúme, da sua inveja, da sua prepotência, da sua arrogância, da sua vaidade. Desvencilha disso. É isso que ele está dizendo. Porque quando eu vivencio verdadeiramente as leis divinas, eu me desvencilho desse materialismo. Então, é importante para nós isso. E aí na lição também ele fala assim: confie em Deus, nunca percas a esperança, por pior situação em que te vejas. Isso aqui está no livro Alma e Coração, lição 60, confie em Deus. O momento mais áspero de um problema pode ser aquele em que se lhe descobre a solução. O que é a solução que ele está dizendo aqui, Emmanuel? É no meio do problema, no meio do turbilhão, que você vai descobrir aonde está a tua dificuldade, aonde que você precisa trabalhar. Por isso que ele fala que aí você descobre a solução. Aí você descobriu a tua dificuldade, olha, agora eu posso resolver o meu problema. Olha que importante, né? E aí ele continua: observa o poder misericordioso de Deus nos menores distritos da natureza. Olha a natureza. Você observa a natureza? E como ela reage às coisas? Quando vem uma tempestade, e depois da tempestade, como é que a natureza reage?
ela não se levanta, se recompõe, e muitas vezes se recompõe muito mais bela. A semente sufocada é a que te sustenta o celeiro. Aflições e lágrimas são processos da vida. Se você está em dor, chore, não tem problema. Você pode chorar. Não tem problema nenhum. O que não pode é se desequilibrar, se desesperar. Em que te acrescente energias a fim de que sigas à frente, na quitação dos compromissos esposados. A dor que vivenciamos está atrelada a um desalinho que nós cometemos da lei divina, ou nesta mesma encarnação, ou nas encarnações passadas, que precisamos nos realinhar. E aí ele continua, mano, para que te iluminem os olhos no preciso discernimento. Então, aí vem conhecimento, né? Então eu busco conhecimento, eu busco compreender, entender. Aí o que acontece? A razão. Eu preciso acionar a razão, né? Para que eu tenha discernimento das coisas. Pô, se eu já sei que eu sou um espírito imortal, eterno, se eu sou um espírito que já vivenciou muitas encarnações, se eu sou um espírito que estou na condição de provas e expiações, então sou um espírito que já me desalinhei com a lei divina. E eu estou num processo de realinhamento. Eu sou um espírito que a doutrina espírita nos traz da bênção da dor. Isso não é questão, né? Muitas vezes, o não anti-espírita é masoquista, né? A dor. Não, é para a gente compreender o verdadeiro significado da dor, que ela é de nosso despertamento. É fácil? Não, não é fácil. Isso mexe muito conosco. E é para mexer mesmo, é para tirar, para nos tirarmos da zona de conforto. É para incomodar. Porque sem o incômodo não nos mexemos, não conseguimos construir nada. Por isso que é importante. E assim, você não está sozinho. Tem muitos amigos espirituais nos ajudando. Entenda isso. Mas é você. É trabalho único. É seu. Ninguém vai fazer isso por você. Os espíritos, os mentores, né, as pessoas que estão junto de nós, encarnados, podem nos ajudar, nos amparar, nos acolher, mas não vão fazer por nós. Porque isso é individual, isso é cada um. É de cada um. É você com Deus. É você se trabalhando, se esforçando para se alinhar com Deus. E aí ele também coloca assim: por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque, ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé, e prossegue fiel às próprias obrigações, porque Deus está contigo trabalhando no outro lado. É indispensável arrotear a terra seca e empedrada de nosso mundo interior para ambientar em nosso coração essa planta divina. Nosso terreno está seco, né? Eu preciso regar, eu preciso cuidar dele, eu preciso arar esse terreno para que a planta, né, que é da fé, venha e brote em mim.
é imprescindível recordar que nunca removeremos as montanhas da dificuldade fora de nós, sem superarmos as pedras que nos afligem por dentro. E assim, muitas vezes a gente acha que a solução dos nossos problemas é aquilo. E não é. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente acha que é bom para o nosso espírito, para nós espírito, não é. Pode ser o motivo de uma nova queda grande. Por isso que a gente precisa confiar. E aí, edifiquemos a compreensão e a bondade dentro de nós. Olha só o que Emmanuel vai nos trazer agora. Edifiquemos a compreensão e a bondade dentro de nós. Estou falando a compreensão. Servindo, ajudando, elevando, esquecendo todo o mal e criando a simpatia e a compreensão ao redor de nossos passos. Seremos surpreendidos pela claridade da fé que a maneira de bênção do céu virá esclarecer o nosso coração, iluminando-nos a vida. Que importante que Emmanuel nos traz, né? E aí, para a gente poder refletir também, antes da gente ir para o passe, né, para as vibrações, como, né, tem sido a minha experiência com a fé nas minhas dificuldades, né? Então, pensa na dificuldade que você esteja passando. Qual é ela? O que mais está te pegando? Pensa nela. Como é que está sendo essa experiência com a fé? Faça essa pergunta para você. Reflita sobre essa experiência. Você está tendo calma? Se você está sendo paciente, aguardando o tempo que precisa? Se você está acionando a sua inteligência, a sua razão, o seu conhecimento que você já possui, se você consegue compreender que essa experiência e essa situação é um realinho com as leis divinas, e se verdadeiramente você está confiando em Deus, se você está sentindo Deus nesse momento de dificuldade, por mais doloroso que seja. E aí, nós temos, né, nós espíritas, temos essa doutrina maravilhosa, que nos esclarece, que nos amplia, que nos dá uma, vamos dizer assim, uma visão mais ampla, para que possamos compreender mais. Porque nós somos espíritos, se estamos na doutrina espírita, somos espíritos difíceis, por isso que nós precisamos dela. E aí, qual tem sido a minha vivência religiosa? Eu tenho buscado, né, a sustentação e o amparo na doutrina espírita? Como tem sido isso? Né? Com qual intensidade? Porque às vezes acontece de nós estarmos no turbilhão e a gente cai, a gente acaba vacilando, acaba não confiando porque nós não temos isso ainda estruturado em nós, desanimamos e aí nos afastamos ainda mais. Sendo que esse é o momento para que a gente não se afaste, pelo contrário, intensifique. Busque toda a ajuda possível.
dentro da doutrina espírita. Porque assim, essas perguntas vão nos trazer um conhecimento sobre nós mesmos, para que possamos sair das ilusões. Então, essas reflexões é para que vai trazer um conhecimento sobre nós mesmos. Não é conhecimento, né, que a gente está falando outros tipos de conhecimento. Conhecimento de você mesmo, de nós mesmos. Para quê? Para que eu saia da ilusão. E eu saindo da ilusão, que eu sou mais do que eu sou. Ou muitas vezes saindo da ilusão de que sou menor do que sou. Caindo muitas vezes em depressão, em desânimo e achando que nada serve em você. Pelo contrário. Ok? Então fica essa reflexão para a nossa semana. Até para a semana que vem. E então vamos pro passo agora para as vibrações. Aumentar um pouquinho a música aqui. Que possamos nesse momento acerenar os nossos corações, os nossos pensamentos, confiando na espiritualidade amiga, nos mentores espirituais responsáveis por esse trabalho, que nesse momento se encontram junto de nós, que possamos sentir essa energia, nos reequilibrando, nos sustentando, nos amparando, nos trazendo força, coragem, acionando a nossa vontade, para que possamos ter bom ânimo diante das dificuldades necessárias, diante da dor que estamos passando, que possamos ter a compreensão do amor de Deus conosco e da necessidade dessa experiência, da importância para a nossa vida, a vida do nosso espírito, que essas energias possam emanar em nossos lares, estruturando o nosso lar material, principalmente o ambiente espiritual, protegendo contra as energias negativas, que possamos manter esse ambiente harmonizado, sereno, calmo, para que ele possa ser fortalecido, protegido, que os nossos entes queridos que estão conosco possam também sentir essas energias do bem, essas energias amorosas, que possamos sentir a presença de Deus em nós, em nossos lares, esse amor, o carinho desses amigos espirituais conosco, o carinho do Mestre Jesus, que nos acompanha sempre,
que está conosco nessa luta, nos direcionando, nos ajudando, nos acolhendo, nos levantando nas dificuldades. Que possamos confiar no Mestre, confiar em Deus, da importância dessas experiências, dessas vivências em nossa vida como espírito, para que possamos ser verdadeiramente felizes, verdadeiramente fraternos, solidários, mais amorosos, sem ilusões, mais pautado na verdade do Cristo, na verdade do seu Evangelho. Porque a verdade do Cristo é poderosa, é o sol que nos ilumina, que ilumina o nosso caminho. Que nesse momento também possamos doar um pouquinho de nós, aquilo que já temos construído em nossos corações, aos nossos amigos, aos nossos entes queridos, a todos os nossos irmãos necessitados, espíritos encarnados e desencarnados, aqueles irmãos que estão no trabalho no risco, que eles possam se sentir fortalecidos. Também os irmãos que ainda não compreendem a necessidade da fraternidade, da solidariedade com o outro, que eles possam sentir esse nosso melhor sentimento, para que ele já possa ir conhecendo bem dessas energias, dessas vibrações. Te pedimos, Mestre, que possa a nós, espíritas, trabalhadores, que possamos estar estruturados, equilibrados, para que possamos socorrer os nossos irmãos, aqueles irmãos encarnados e também desencarnados que muitas vezes em desespero nos procuram, que possamos estar conectados com o teu coração, para que possamos ajudá-los e ao mesmo tempo aprendermos a amar o nosso próximo. Fica conosco, querido Mestre Jesus, queridos mentores, amigos espirituais e querido Pai. Que assim seja. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Até a próxima.